Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, né? Vamos voltar a TOS, mais especificamente ao 27º episódio da primeira temporada, intitulado Missão de Misericórdia. Gente, esse é mais um daqueles grandes episódios de Jornada nas Estrelas, grande episódio de construção aí, né, de todo esse universo de Jornada nas Estrelas. Por que isso? Porque é um episódio onde os Klingons vão aparecer pela primeira vez. Os Klingons, né, que são essa cultura, né, guerreira, essa cultura baseada na honra, que se criou um idioma para eles, né, o idioma fictício mais falado do mundo, né, são, vamos dizer assim, uma espécie, uma cultura que é idolatrada, que é amada por muitos fãs, né, de Jornada nas Estrelas. Muita gente faz cosplay de Klingon por aí no mundo inteiro, né? E eles foram os inimigos, né, vamos dizer assim, da Federação, né, da Enterprise, do Kirk, né? Eles seriam a contrapartida russa, né, soviética, né, naquela coisa da Guerra Fria, né? Tanto que a gente tem até o Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida, que seria o fim da Guerra Fria dentro da visão de Jornada nas Estrelas. Você tem a explosão da Lua Praxis, né, da Lua Klingon, sendo uma metáfora de Chernobyl, né, e justamente fazer essa aliança, né, entre a Federação e os Klingons, né, uma coisa que é falada nesse episódio, né, da Missão de Misericórdia, né, que foi uma coisa até meio visionária. Então se pegou essa coisa e foi trabalhada na série depois, o que foi muito bacana, né, foi trabalhada na franquia depois, né. E os Klingons com essa cultura guerreira deles, né, que me lembram muito a cultura árabe, diga-se de passagem, né. Cronos é um planeta que tem pouquíssima água, né, e tem essa coisa da honra da guerra, né, que a gente vê muito na cultura árabe também, né. E depois, naquela cultura árabe dos beduínos, né, que eu estou falando, obviamente, né, aquela primeira cultura árabe lá, né, onde os beduínos eles faziam poesias e canções, né, nas fogueiras à noite, depois de ter exaltando seus feitos guerreiros. Os Klingons fazem a mesma coisa. Você tem também depois uma aproximação até dos Klingons com a cultura islâmica, quando surge Kalis, né, que é a divindade dos Klingons, no caso. Você também estabelece um paralelo. Então eu vejo muitos paralelos com a cultura árabe também, nessa cultura Klingon, que inicialmente era para ser uma alegoria da União Soviética, né? Nesse contexto de Guerra Fria da década de 60. Então os Klingons eles realmente são muito interessantes e são muito importantes na franquia, tá? E tudo vai começar, né, neste episódio, né, onde o Império Klingon é citado pela primeira vez, onde as negociações de paz entre o Império Klingon, né, e a Federação estão fracassando, né, e na zona de litígio entre a Federação e o Império Klingon existe um planeta de classe M chamado Orgânia, que seria, né, um ponto estratégico que a Enterprise teria que impedir que os Klingons, né, vamos dizer assim, tomassem, né. E aí o que acontece? A Enterprise vai lá, não sem antes destruir uma nave Klingon, né? Então você tem esses efeitos especiais novos, né, do Netflix, né, que a série, né, clássica tem no Netflix. Você vê lá os cruzadores Klingon atirando na Enterprise, a Enterprise destruindo, né, o cruzador Klingon, né? Então foi muito bacana isso. E quando o Kirk chega a Orgânia com o Spock, eles descem num grupo avançado, né? E eles tentam convencer os organianos, que tem uma cultura altamente prosaica, uma cultura com desenvolvimento tecnológico muito baixo, né, a se proteger dos Klingons, né? O Kirk oferece a proteção da Federação, coisa e tal, oferece estabelecer, vamos dizer assim, bases armadas, esse negócio todo, e os organianos lá tranquilões. Não, a gente não quer saber de violência, a gente só quer saber de paz, né? Ninguém aqui está correndo perigo nenhum, né? E o Kirk lá com aquela coisa aquela mentalidade de soldado, como ele mesmo fala, fica tentando convencer os organianos lá de que eles precisam, entendeu? De uma defesa contra o Império Klingon, que o Império Klingon é altamente ditatorial, que o Império Klingon é altamente violento, não sei o que, blá 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 blá. E aí o que acontece? Os Klingons acabam chegando, né? Eles chegam, né? O governante, né, que vamos dizer assim, Klingon, né, para Orgânia, é um sujeito chamado Kor, né, que é interpretado pelo John Colicos, né, um ator que tem um nome esquisito, né, que ele tem nome de dor de barriga, né. Mas o John Colicos a gente sabe que foi o Baltar, né, da Galáctica, né, aquela raiz, né.
não essa galáctica neurótica que teve agora na década de 2000, né? Que muita gente gosta, mas eu achei que era um monte de neurótico lá naquela droga, daquela nave lá, né? Muita gente presa junto, ficou todo mundo nervoso lá, né? E eu gostava mais daquela galáctica antiga mesmo, né? Com o Cólicos lá fazendo vilãozão mesmo, não esse Baltar cheio de problemas existenciais que a gente tem agora, né? Então, para mim, sempre essa presença do John Cólicos com a Baltar em Galáctica sempre me chama muito a atenção. E ele sendo Kor, né, o primeiro Klingon ali que vai interagir com o Kirk mesmo, né? Ele realmente dá um show, né? Tanto que depois o personagem dele aparece em DS9, né? Com mais outros dois Klingons que a gente viu na série clássica, eles já velhos lá, né? E isso foi uma coisa muito bacana, né, que a gente viu aí, esse elemento de continuidade de uma série para outra, né, de você ver esses Klingons das antigas aparecendo em DS9 já como os Klingons mais velhos, né, e o Kor tá lá no meio, né. E foi mais um episódio de Deep Space Nine que ele apareceu, né, então é muito bacana isso. É claro que o Kor, né, em Deep Space Nine ele já estava com aquela testa de tartaruga, né, dos Klingons mais recentes, né, mas mesmo assim não importa, né, foi uma coisa muito bacana de se ver, tá? E aí o Kor, né, ele fica revoltadíssimo da vida com os Organianos, que os Organianos só ficam lá assim, né? Tudo rindo, né? Aí eu vou dominar vocês, vocês vão ter que... O Kor, eu vou dominar vocês, vocês têm que me obedecer, se vocês não obedecerem eu mato todo mundo, não sei o quê. E os Organianos lá, a gente vai cooperar, né? E o Kirk olhando, né? Pé da vida, né, pro Kor, né? E o Kor, quem é esse cara aí, né? Aí ele percebe que o Kirk, ele, né, tem uma postura mais desafiadora, então o Kor gosta do Kirk logo de cara, né? O Kirk, obviamente, ele tá com disfarces, e como o Spock também, né? Mas depois o Kor descobre, né, que o Kirk é da Federação, coisa e tal, né? Ele diz que vai torturar, que vai matar, que não sei o que bababá, se o Kirk não dá informação, o Kirk não dá informação, né? Ele, inclusive, vamos dizer assim, os Organianos acabam libertando o Kirk, primeiro entregam o Kirk para o Kor, né? Até para que o Kirk não seja torturado, né? Até que para que o Kirk não seja torturado com uma espécie de detector de mentiras lá que deixa a pessoa no estado vegetal. O Spock passou por esse detector de mentiras, mas o Spock, né? A gente sabe, né, que ele tem aquele controle da mente, né? Ferrado lá pelas meditações vulcanas, ele conseguiu driblar o detector de mentiras, mas o Kirk viraria um vegetal e o Spock seria dissecado caso, né, o Kirk, vamos dizer assim, não revelasse alguns segredos para o Kor, né. Aí o que acontece? Os Organianos soltam, né, o Kirk e o Spock da prisão, né, mesmo depois de ter entregue eles, né, para eles não passarem por essa tortura toda, né. E aí o que vai acontecer? O Kirk e o Spock não entendem como é que os Organianos conseguiram passar por 10 Klingons fortemente armados e soltar os caras, né? Então ficou um negócio meio estranho ali, né? E aí o que acontece? O Kirk, ele não vai dar informação, ele foge da prisão, né, junto com o Spock, né, os Organianos escondem ele, e o Kor começa a matar 200 Organianos a cada 2 horas para poder que o Kirk e o Spock acabem, né, se entregando, né? E aí o Kirk fala, vocês mataram 200 aí da sua espécie, vocês não vão fazer nada, não sei o que, coisa e tal. E os Organianos só falavam o seguinte, não morreu ninguém não, pode ficar sossegado, né? Aí o Kirk chegou pro Spock e falou, olha, vai ser a gente mesmo que vai ter que resolver esse problema. A gente vai morrer aqui resolvendo esse problema, mas a gente vai fazer isso por vocês, apesar de eu não ter apreço nenhum por vocês. O Kirk falando isso pros Organianos. Então o Kirk começou a ficar com raiva dos Organianos, né? Porque os Organianos não reagiam, né? E o Kor também começou a ficar com raiva dos Organianos por os Organianos não reagirem, né? Eram umas ovelhinhas lá, né? E o Kirk achava os Organianos uns covardes. Quer dizer, os dois, tanto Kirk quanto Kor, estavam com aquele espírito belicista ao extremo, né? E o Kor fala, o Kor inclusive falou pro Kirk, né? Nós dois nos aproximamos muito. Aí o Kirk, não, a Federação Defensora da Democracia, ele falou, não são essas ideologias rasas aí, não. É a coisa do guerreiro, é a coisa do predador, nós somos dois tigres atrás da nossa presa, coisa e tal, né? Então a gente tem uma coisa em comum, sim, né? Então ficou muito maneiro isso, né? E aí o que acontece, né? A coisa vai se desenrolando até que chegou um momento, né, que os Organianos chegaram e falaram assim, né, entre eles, né? Esses humanos, esses Klingons aí, eles estão muito agressivos demais, a gente não vai deixar eles de jeito nenhum, né,
se engalfinhar. A gente não quer saber de violência no nosso planeta. Então o que eles fizeram? Eles, com o poder deles lá, eles aumentaram a temperatura, né, das armas, das naves, né, que estava chegando a Federação também, chegando nave Klingons para ter uma guerra ferrada, né? Aumentou a temperatura tudo para 350 graus, qualquer coisa que fosse agressiva, que tivesse algum cunho agressivo, você aumenta a temperatura. Então, se você dá um soco na cara de um Klingon, você se queima, né? Se você pega um phaser, você se queima, né? E os Organianos falaram: nós não vamos deixar vocês lutarem de qualquer jeito, lutarem, né? Não vai ter guerra. E o Kirk e o Kor ficam revoltadíssimos. Vocês não podem se meter na nossa guerra, que eu não sei o que, vocês não têm autoridade para isso, coisa e tal. Falou: você então quer que a gente não se meta na vida de vocês para vocês se matarem à vontade, né? Aí o Kirk ficou meio com cara de bunda, né, quando o Organiano falou isso para ele, né? E aí os Organianos, que eram vistos como aquela cultura prosaica, aquela cultura pouco desenvolvida, uma cultura que se estagnou, né, segundo a análise do Spock lá, né, que é uma cultura atrasada, né, entre aspas, né, porque não existe cultura superior e inferior, o que existe são culturas diferentes, né, mas uma cultura totalmente estagnada tecnologicamente, aquele negócio todo, e o Kirk querendo entregar a tecnologia para eles, quer dizer, violação da primeira diretriz geral, né, porque os Klingons estavam atacando, né. Mas aí, no final das contas, né, os nossos Organianos, eles eram os mais desenvolvidos ali, né. Eles eram uma espécie de puro pensamento, uma espécie de pura energia, entendeu? Que já tinham sobrepujado essa coisa da violência há muito tempo, coisa e tal, né? E é interessante a gente ver, né, esse paralelo, né, essa situação aí desse paralelo, né, que a gente vê os Klingons ali, né, o Kirk e o Kor ali se aproximando de alguma forma dentro desse espírito belicista. O Kirk ficou até sem graça depois com isso, né? E o Spock chegou e falou assim: essa espécie organiana, ela precisou de bilhões de anos para chegar no estágio onde ela está, entendeu? Então a gente não pode ficar também se mortificando, né, por essa coisa da guerra aí. Mas a gente foi muito bem, né? Spock falando, a gente tinha vamos dizer assim, as probabilidades contra a gente, né? E a gente conseguiu se dar muito bem, né? O Kirk chegou e falou assim: quem tinha o controle completo do jogo eram os Organianos. A gente não tinha controle de nada, né? Então foi essa reflexão aí. Então é interessante a gente ver como esse episódio, né, vai trabalhando essas questões, né? Vai trabalhando, né, essa semelhança entre o Kor e o Kirk, né, dentro dessa visão agressiva deles, né, como se eles fossem duas espécies pouco desenvolvidas, enquanto que os Organianos, que eram vistos como os estagnados da história, eles eram a espécie mais desenvolvida ali, né? E é interessante a gente ver que essa noção de desenvolvimento, de pouco desenvolvimento de uma espécie, é uma noção muito relativa, né? Porque a gente sabe, né, como eu falei, né, não existem culturas superiores ou inferiores, o que existem são culturas diferentes, né? E o mais interessante é que os Organianos, que eram aqueles seres de luz, de puro pensamento, de pura energia, totalmente contra, né, a violência, a guerra, coisa e tal, eles se comportavam igualzinho a uma comunidade primitiva de humanos, né? Como é que a palavra primitiva hoje em dia não tem mais esse termo de atrasada, é no sentido de que foi a primeira comunidade, primeira organização social que os humanos tiveram. O que essas comunidades primitivas elas tinham? Você não tinha um patrão, você não tinha uma pessoa que mandava, uma pessoa que obedecia. Todo mundo trabalhava junto, todo mundo repartia igualmente o trabalho junto, entendeu? E todo mundo vivia numa harmonia ali, sem haver guerra, sem haver nada, né? Então os Organianos eram o quê? O supra-sumo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento aí dessa espécie aí no caso, mas eles se comportavam como uma comunidade primitiva, que foi a primeira comunidade, a primeira sociedade que o ser humano construiu. Para vocês verem como é que esses termos de falar de cultura superior e inferior, eles não estão com nada. E outra coisa também, a palavra evolução também, né? Há uma cultura muito evoluída, evolução no sentido de melhora. Evolução não existe no sentido de melhora. As pessoas usam essa palavra evolução como sentido de melhora, entendeu? De uma forma muito equivocada. Por quê? Porque na própria definição lá de biologia, evolução não é melhora. Evolução é o quê? É uma mutação genética que acontece totalmente ao acaso, e se ela estiver
adaptada ao meio ambiente, ela sobrevive. Se ela não estiver, ela morre. Então o que acontece? Uma espécie que se adapta ao meio ambiente não é melhor do que a outra. Até porque se o meio ambiente depois se modificar e ela não estiver adaptada, ela vai morrer também. Então a evolução é uma palavra muito mais ligada à mudança do que progresso, mas todo mundo usa evolução como progresso, né? Esse que é o grande problema, né? E essa ideia de se usar a evolução como progresso vai trazer problemas para a gente, como por exemplo o darwinismo social, onde os brancos europeus se diziam ser a espécie mais evoluída, biologicamente, culturalmente, e eles usaram isso como argumento no século XIX para invadir a África e a Ásia, tá? Dizendo que os negros e os asiáticos eram espécies menos evoluídas, menos desenvolvidas, e que os europeus brancos estariam invadindo a Ásia e a África para levar a civilização para esses pobres coitados. Quando na verdade estava indo lá, né, para roubar as riquezas deles no processo imperialista. Né? Sempre tem que entrar uma discussão histórica e política aqui nesses episódios, volta e meia, pintou uma oportunidade, eu vou colocar, tá, gente? Eu sou assim, tá? Se vocês não gostarem, podem reclamar aí nos comentários aí, mas eu sou assim, tá? Essa é a minha forma de ver as coisas. Eu acho que isso enriquece e engrandece a discussão. Então, quer dizer, é interessante ver como esse episódio ele traz vários aspectos, né, para você discutir essas questões do que é uma cultura desenvolvida, do que não é uma cultura desenvolvida, né? Traz os Klingons, traz a cultura Klingon, né? Mostra como, né, o Kirk e o Kor ali, eles se aproximam, né, nessa coisa da agressividade, da hostilidade, coisa e tal, né? E é um episódio muito bacana, né, gente? É um episódio muito bacana, é um episódio que está ali plantando a sementinha dos Klingons, né, na franquia, no caso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. O vídeo já está muito grande, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, tá? E entre em interação com a gente nas redes sociais. Não concordou com alguma coisa que eu falei? Bota lá, comenta, entendeu? Mas sempre dentro de um limite, né, de educação, obviamente, até porque as pessoas que assistem meus vídeos sempre, entendeu, mesmo discordando de mim, sempre me trataram com muita educação. Eu me considero até uma pessoa privilegiada, né, nessa minha vida de youtuber aí, que sempre eu recebi comentários muito respeitosos e com muita educação, mesmo quando não concordam com o que eu falo, né? Porque a gente está aqui para conversar, né, dentro de um nível civilizado das coisas, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.